Rádio Condomínio.com. Doutor Condomínio Entrevista. Bom, meus amigos, hoje, como foi muito anunciado, nós vamos falar sobre os problemas do WhatsApp nos condomínios, isso que atormenta os síndicos por todo o Brasil. E eu estou aqui na linha com o Dr. Wellington Avelino. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, queridos ouvintes aí, internautas da Rádio Condomínio.com. É uma alegria, uma satisfação poder participar do programa, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo tranquilo, Wellington. Bom, a gente vai ter a participação aqui do nosso âncora do Falando Direito aqui, todas as quintas-feiras aqui na Rádio Condomínio.com, Dr. Alair Ferraz. Boa tarde, Alair. Boa tarde, doutor Condomínio. Boa tarde, Alair. Boa tarde, doutor Condomínio. Agora na escuta sim, agora. Maravilha, muito bom. Bom, vamos começar esse bate-papo aqui, esse debate. Wellington, essa questão dos condomínios, do WhatsApp no condomínio, o que você aconselha ao síndico? Porque isso é um tormento para todos os condomínios. Acredito que em Belo Horizonte, em todo o Brasil. Aqui em Brasília a gente tem muito problema com relação a isso. Mas o que você tem a dizer inicialmente sobre essa questão da administração do WhatsApp, quando o síndico, evidentemente, vamos dizer assim, um administrador desse grupo? Bom, Aldo, você realmente trouxe um tema muito interessante para esse nosso debate, e que não é diferente aqui em Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, no que diz respeito ao WhatsApp na administração de condomínio. Eu tenho, com experiência própria, lidando com a administração de condomínio, como advogado, atendendo alguns síndicos, eu tenho tido assim, mais experiências do ponto de vista negativo do que positivo, por incrível que pareça. Certo. Por quê? Porque se não tiver uma educação para utilizar essa ferramenta, nós teremos sérias consequências e repercussões na vida do gestor, no caso aqui o síndico. Depende muito do condomínio, depende muito da educação das pessoas que estão ligadas ao grupo, se for uma linha de transmissão, se for apenas um grupo de discussão, se for um grupo de condômino, um grupo de moradores. Então depende muito da realidade de cada condomínio. Mas a experiência tem demonstrado que é uma ferramenta muito interessante, mas é importante a educação para usá-la, sob pena de gerar vários conflitos na gestão condominial, Aldo. Sem dúvida, Wellerson. Agora, o que acontece muito é que às vezes o síndico quer utilizar, isso é a minha visão, ele quer utilizar o WhatsApp para fazer avisos, para formalizar situações do condomínio. Eu acho que aí ele começa a errar, porque o objetivo, no meu entender, do WhatsApp não é esse, é passar uma mensagem emergencial, uma situação diferenciada. Então, quando ele transforma o WhatsApp num mural de informação, ele começa a ter problema. Você vê dessa forma? Concordo plenamente com você. Aliás, uma das orientações que nós passamos para os síndicos, como advogados, é que esse tipo de mensagem de informação oficial do condomínio seja feita a partir de um órgão, de um instrumento oficial do condomínio. Seria via site oficial do condomínio, ou até mesmo uma espécie assim de um aplicativo próprio do condomínio. Sem dúvida. O síndico, como administrador, possa informar aos condôminos algumas situações que são interessantes na vida do condomínio. Agora, o cuidado em relação a essas mensagens, ele é fundamental, porque dependendo da forma como isso é passado, pode gerar um certo constrangimento para o próprio síndico, em relação às críticas, às interpretações equivocadas das mensagens. Então, eu entendo assim como você, Aldo. O síndico que não tem esse cuidado, ele está correndo um sério risco de comprometer a sua gestão. Wellerson, vamos passar aqui a palavra aqui para o doutor Alair Ferraz. Eu quero perguntar a mesma coisa para ele. Alair, no seu entendimento, que você também é um advogado renomado aqui no Distrito Federal, como fica essa situação? O síndico utilizar o WhatsApp dessa forma para fazer avisos, para transformar... Eu já acho que ele não deveria nem abrir o WhatsApp, né? Mas alguns querem abrir. O que você pensa sobre essa situação de transformar o WhatsApp
num mural de informações? Doutor Condomínio, inicialmente o WhatsApp ele foi concebido para ser uma troca de mensagem instantânea. Certo, sem dúvida. A forma de comunicação do condomínio deve ser oficial. O síndico, enquanto gestor, ele deve transmitir aos demais condôminos e moradores daquela região as informações inerentes a balancete, a convocação de assembleia, a qualquer coisa por meio oficial, como e-mail, fixando nas áreas comuns. A troca de mensagem instantânea são para situações emergenciais. Sem dúvida. É interessante que o condomínio disponibilize uma forma emergencial para contato, eventualmente, do condômino com o síndico ou com o encarregado do prédio, mas grupo de WhatsApp só dá discórdia. Não, sem dúvida nenhuma. Eu defendo a seguinte ideia, Laí, não sei se você e o Ellison concordam comigo. Você teve uma situação emergencial no condomínio, um vidro quebrou, um portão de garagem não está abrindo momentaneamente. Eu acho que aí vale você utilizar o WhatsApp numa situação emergencial que não daria tempo, em tese, para você disparar um aviso para todo mundo. Mas né? isso não pode ser habitual. Ah, não. Isso não pode virar rotina. Excepcionalidade. Ainda mais os síndicos que gostam de usar grupos de WhatsApp para fazer campanha, palanque eleitoreiro, tirar foto com o morador, fazendo horta comunitária. Eu conheço uns 2, 3 assim, doutor Condomínio. Mas a gente sabe que o caba que é auxiliado pelo doutor Condomínio não faz um trem desse, não. Ou pelo menos tenta não fazer. Doutor Wellington, eu queria lhe perguntar o seguinte. E quando o WhatsApp aparece questão religiosa, questão política, como é que fica, meu amigo? Pois é outra questão muito interessante para a gente poder analisar. Todos os grupos de WhatsApp têm os seus administradores. E é importante que, nesse caso, o síndico, fazendo a opção para criar esse grupo de transmissões ou de mensagens instantâneas para o seu conselho, ele estabeleça algumas regras de utilização desses grupos. É importante que tenha as regras estabelecidas para que aqueles que são membros desses grupos possam também, de forma bem clara e objetivamente observando as regras, estarem assim em sintonia com aquilo que estabeleceu o seu administrador. Então, se determinado grupo, doutor Condomínio, estabeleceu uma regra de uso daquele WhatsApp, daquele grupo específico que foi criado para essa finalidade, e está desvirtuando a sua objetividade, é importante que isso seja devidamente apresentado a essas pessoas, a finalidade do grupo, sob pena de exclusão do grupo, para que não haja um desvirtuamento dos objetivos do grupo criado. Né? Então, não, sem dúvida. Observar isso também, isso é muito importante. Regras claras. Sem dúvida. Importante. Agora, doutor Laí, e quando nada disso funciona? Quando você passa a regra, quando você estabelece... Quando a gente vive, digamos assim. Exatamente. E aí a regra é clara, mas o fair play não cabe todo mundo, né? Exatamente. A gente sabe. E quando você pune um cabo desse e ele fica queixoso, ele vai falar pra quem? Eu tenho caso, inclusive, de clientes nossos que o síndico me mostrou, o cidadão pegou e tirou a foto do dejeto do animalzinho de estimação e postou no WhatsApp. Quer dizer, as pessoas acabam extrapolando totalmente o objetivo daquilo ali, né? O WhatsApp são duas alegrias, Aldo. Uma quando você cria e outra quando você encerra. É por aí. É maravilhoso quando todo mundo cria, fala que vai ser um meio de comunicação. Geralmente é a oposição que se agremia para tomar a gestão do condomínio. Quando toma, não consegue manter com aquilo ali. Aí eles mesmos acabam se sabotando naquilo dali. É verdade. Mas eu ainda sou a favor do velho e bom e-mail. Sem dúvida. Registra. Com certeza. Né? Você tem cronologia, As contabilidades hoje também, elas franqueiam links próprios para que os condôminos possam fazer anúncios, disponibilizar essa balancete, gerar boleto, falar com o síndico, livro de reclamação online, balancete online. Tem muitos instrumentos, né? Ferramenta tem demais. Exatamente. Ainda tem aquele cidadão que faz aquelas piadinhas imorais no grupo. E o pior não é esse. O pior é aquele cara que fala assim, todo bom dia. Eita, 5h15 da de manhã. Lascar. Wellington, 5 horas da manhã, você recebe um bom dia no seu WhatsApp. Hein? Como é que fica? Isso é interessante, doutor Condomínio, doutor Alaí, porque, queridos ouvintes e internautas, porque o que mais acontece às vezes nesses grupos é justamente essa questão ligada a algumas mensagens que
desvirtuam do objetivo dos grupos. Sem e dúvida. às vezes algumas mensagens de cunho um pouco pejorativo, que isso pode impactar a dimensão ali, talvez, imparcial do grupo, na parte emocional do próprio síndico. Sem dúvida. Se não tiver uma estrutura boa, talvez algumas mensagens ou até mesmo algumas opiniões divergentes do seu posicionamento pode gerar um desequilíbrio emocional no próprio síndico e ter um efeito na vida prática dele enquanto gestor. Sem então, dúvida. alguns cuidados devem ser observados aí em relação aos grupos de Foi WhatsApp. bom você ter colocado isso, Wellerson, porque eu tenho um caso de um síndico que está fazendo tratamento psicológico porque ele não suportou essas pressões feitas no WhatsApp. E aí, quando ele me contou isso, que ele estava em tratamento, eu disse a ele assim, por que você não fez uma coisa mais importante, que era sair, né? Ou excluir o grupo? E aí ele me falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, Aldo, deixa eu te contar, eu não conseguia sair. Eu precisava resolver aquele problema, né? Convencer aquela pessoa de que não era aquilo, que aquilo não era uma verdade. E aquilo estava destruindo emocionalmente ele. Foi muito bom você ter falado isso, porque eu acho que tem muita gente que faz isso, não sai porque quer resolver e acaba sofrendo mais, né, Alain? Com certeza. E um ponto também interessante que a gente tem que ver, o WhatsApp é muito bom e tem ferramentas que cumprem melhor o objetivo que um grupo. Um desses exemplos é a lista de transmissão. Perfeitamente. Se a pessoa quer mandar alguma coisa, uma convocação, alguma coisa específica, usa uma lista de transmissão que você consegue fazer isso para todo mundo, Sem dúvida. sem ter o grupo. E uma outra coisa também interessante, que recentemente os grupos de WhatsApp têm uma funcionalidade nova, que única e exclusivamente uma pessoa fala. Mas, em paralelo, contudo, entretanto, todavia, Isso. muitas pessoas não se sentem confortáveis de que outras pessoas tenham seu número de telefone, eventualmente sua foto, seu nome. E aí vem, o que o senhor acha, doutor Wellerson, dessa questão de privacidade de grupo de WhatsApp? Doutor, isso é um dos problemas que a gente enfrenta aqui no escritório em relação a por que meu número apareceu neste grupo sem a minha autorização. Isso tem gerado um conflito muito grande dentro do condomínio, inclusive com ameaça de ações judiciais, né? Isso, querendo indenizações em relação a esse tipo de postagem, inclusive de postura de alguns síndicos com seus grupos de WhatsApp no condomínio. É uma questão muito séria que tem gerado muitos conflitos na vida dos condomínios. E aí em BH alguém ganhou isso aí, doutor? Doutor Laí, não entendi a pergunta. Aí em Belo Horizonte já teve algum caso de alguém que ganhou alguma ação nesse sentido? A princípio, eu não tenho conhecimento de pessoas que tenham ganhado isso, não. São mais ameaças, intimidações ao próprio síndico ou administradores dos grupos. É o uso esperneante, se não digamos retirar assim. o meu número do grupo, eu vou acionar judicialmente. Então a gente escuta muito isso em certos condomínios de administradores de grupos, ameaçando, intimidando, mandando mensagens para outros administradores, de que indevidamente o meu número de celular está no grupo tal, eu não permiti. Eu vou Ué, mas não é só sair, não? Isso é uma outra coisa que acontece, doutor. Às vezes as pessoas estão ali e elas continuam presentes nos grupos, não saem também porque se consideram assim uma situação de eu não permiti me inserir no grupo do WhatsApp, por que eu tenho que sair? Eu quero uma explicação de quem colocou. E aí vai gerando mais conflitos ainda. Isso é interessante. É verdade. Em vez da pessoa sair, ela consegue provocar um debate via WhatsApp, gerando mais conflitos em relação a quem foi que colocou. Eu quero saber quem foi, quero uma declaração, eu quero uma retratação. E assim os conflitos vão aumentando, né? É isso aí. Bom, eu quero falar aqui com o nosso ouvinte agora. Mande um zap aí pra gente, 61984669605. Se você quiser fazer uma pergunta para o Dr. Wellerson Avelino ou para o Dr. Alair Ferraz. Bom, vamos entrar agora numa outra questão que eu acho que é o ponto principal da questão do WhatsApp, que eu estou aqui com dois especialistas, que é a questão das ofensas, das questões que geram indenização, daquilo que atinge intimamente o síndico. É isso que eu quero saber. Quando isso acontece, Dr. Wellerson, quando há uma acusação, uma ilação, alguma coisa muito grave, o judiciário hoje já compreende que o WhatsApp é uma prova para uma proposição de uma ação criminal ou de uma ação de reparação de danos? Doutor Aldo, eu como advogado em Belo Horizonte, uma das especializações que nós temos aqui é o direito digital. E a gente aplica muito também aos condomínios,
experiência própria. Hoje, com o sistema eletrônico de intimações no processo eletrônico judiciário, o WhatsApp, aqui em Minas Gerais, com autorização da pessoa, até do advogado, está sendo um instrumento, inclusive, de intimação do advogado via WhatsApp, devidamente autorizado à Secretaria do Judiciário. Perfeito. Essa prática aqui também. Então é um instrumento hoje que é reconhecido pelo Judiciário como uma forma de, inclusive, intimar o advogado de algum mero despacho, alguma audiência, enfim, é um instrumento oficial utilizado pelo Judiciário Mineiro, a figura do WhatsApp. Agora, no direito digital, nós compreendemos, inclusive na área criminal, nós temos aí as mídias digitais, não só o WhatsApp, mas também Facebook, o Instagram, e-mails, que são instrumentos que hoje são utilizados até como prova para alguma ação, alguma demanda judicial. Eu tenho como comprovar isso, inclusive do ponto de vista do conjunto probatório criminal. Certo. Há uma ofensa, por exemplo, no Facebook, ou até mesmo via WhatsApp, dependendo do tipo de mensagem ou algum áudio, eu posso me direcionar a um cartório, lavrar uma ata com essa mensagem de WhatsApp, com ofensa, alguma coisa parecida, lavrar uma ata em relação a esse caso. Eu posso fazer um BO e posso ingressar com uma queixa-crime, por exemplo, fundamentado apenas com as mensagens de WhatsApp, com a ata notarial e com o BO na polícia. Perfeito. É um instrumento hoje que eu posso utilizar para comprovar uma certa difamação, por exemplo. É uma prova hoje, né? WhatsApp. É só um exemplo. Entendi. Então, a pergunta que o senhor faz, e a resposta é possível que o WhatsApp seja, sim, um instrumento comprobatório, inclusive para fundamentar uma ação de indenização ou até uma ação criminal. Perfeito. Doutora Alaí, aqui em Brasília, né? E o que você pensa exatamente sobre essa questão das ilações, das ofensas feitas aos síndicos, e como é que o judiciário daqui de Brasília, do Distrito Federal, entende isso? Essa questão, Aldo, de WhatsApp ser uma terra sem lei, não é mais assim. Se você tem como individualizar a pessoa que fez a ofensa ou imputou o crime a alguém, você tem como punir. Certo. Tanto na esfera criminal, como na esfera civil, como bem disse o doutor. Ele tem entendido que a ameaça é oriunda de uma pessoa e destinada a uma pessoa específica, que você tem como singularizar o ofensor e o ofendido, é sim passível de singularizar a pessoa e imputar um crime a ele. A gente tem aí o artigo do 139 ao 141, são chamados crimes infamantes, 138, perdão, que é calúnia, injúria e difamação. É pacífico nos tribunais superiores que é possível sim a prática de calúnia, injúria e difamação por WhatsApp, por Facebook, até por mímica, Aldo. Nossa, que loucura. O trem tá difícil. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que aprender, a gente está vivendo um mundo hoje que o desrespeito impera. Né? É verdade. Ninguém respeita mais ninguém, é no carro, eu sempre falo isso e vou sempre repetir. A intolerância. Intolerância, perfeito. Eu entro no elevador do meu prédio, se eu não cutucar o cidadão dentro do elevador, ele não me dá bom dia. Verdade. Né? Se você buzina pra alguém na rua, o cara já desce armado, agora então que tá liberado, né? Então, é um negócio muito complicado e eu acho que a gente precisa realmente tolir esse tipo de atitude, dessa intolerância, dessas ilações. Em muitos casos é mentira, ainda tem isso. Uma questão importante que a gente deve ponderar é o seguinte, Aldo, hoje em dia a gente vê muita pessoa com, digamos assim, um mimimi. A ofensa, para ela ser judicializada, tem que ser uma acusação concreta. Sem dúvida. Uma mera insatisfação, por exemplo, um morador dizer, síndico, não estou satisfeito com o seu trabalho, não é crime. Sem dúvida. Isso se chama democracia. É lógico. É a arte de você espremer tudo para chegar a um consenso. Mas sem envolvimento político, Com sem querer certeza. fazer juízo de uma coisa que não sabe ou induzir os outros a erro. Agora, Não é? se a pessoa faz uma imputação de um crime, síndico, você é ladrão. Aí eu... Cabe. Sem Síndico, dúvida. sua mãe está em determinado local de frequentamento adulto. Pode. Mas aí o que acontece, Alaí? O que acontece muito, doutor Wellington e Alaí? O cidadão bota assim, ouvi dizer, me falaram que você roubou. Quer dizer, é muito complicado você lidar com isso. Então o síndico, como eu falei, psicologicamente, quando o cidadão é honesto, é correto, ele fica abalado, ele fica muito abalado.
É engraçado. Se não tiver preparado, ele... Tem a questão da difamação. Que é, o crime de difamação está previsto no artigo 139 do Código Penal e fala: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pois é. Tem um parágrafo específico, parágrafo único, que fala da exceção da verdade. Imagine o seguinte: digamos que eu diga que o Aldo Júnior, nosso querido doutor Condomínio aqui, é uma pessoa que está com um pouquinho de sobrepeso, assim como eu também, um cara que eu vejo quando eu olho sempre quando eu faço a barba de manhã. Isso já é uma ilação, já cabe também que tá gravado. Rapaz, isso cabe. Mas aí que tá, a exceção da verdade, isenta o crime ou não? É uma questão muito polêmica. Sem dúvida. Só que você tem que pensar o seguinte: isentar o crime não isenta. Agora, tem coisas que, dependendo da situação, não deve ser falada. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, escreveu, falou, pagou. Assume, né? É verdade. Doutor Wellerson, eu quero que você faça as suas considerações finais para a gente poder fechar aqui, que nossa entrevista já estourou o tempo aqui, mas o tema é muito bom e o Brasil inteiro, eu tenho aqui informação aqui de muitos estados brasileiros estão nos ouvindo. Eu queria que você fizesse uma consideração final para a gente fechar essa nossa entrevista, por gentileza. Ok, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez aí, doutor Aldo, doutor Condomínio Aldo, pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento importante do programa, juntamente com o doutor Alair, nosso colega advogado. Mandar o nosso abraço para todos os ouvintes, internautas aí da Rádio Condomínio. Aqui em Minas Gerais, nós sempre acompanhamos os temas diversos que são apresentados em relação a condomínio. Então, quero agradecer pela oportunidade e dizer da importância do direito condominial. E para você que é síndico, administrador, gestor de condomínio, é sempre bom você poder compartilhar suas experiências com profissionais que estão aí prontos para auxiliarem na sua gestão, para que você possa alcançar a excelência na sua administração. Então, quero agradecer a oportunidade, desejar um grande abraço, sucesso para todos os síndicos, administradores, gestores dos condomínios aí pelo nosso Brasil afora. E agradecer a Rádio Condomínio pela oportunidade, na pessoa aí do nosso doutor Condomínio, o Aldo, por o grande trabalho que é realizado através da rádio e essa oportunidade que nos concede hoje para essa entrevista. Maravilha. Obrigado e nosso grande abraço a todos. Obrigado, Wellerson. Não vai embora ainda não. Olha aí. Doutor Condomínio, considerações finais aqui, que o nosso tempo está acabando mesmo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre dar uma entrevista para uma figura um baluarte do direito condominial e da gestão condominial do Brasil. Fico muito feliz de estar aqui. Realmente o WhatsApp não é uma terra sem lei. O síndico, que ele é bem informado, ele não deve criar grupo de WhatsApp. Ele deve saber quem fala o que quer. Muitas vezes escuta o que não quer e responde pelo que o juiz condenar. Exatamente. Terra sem lei não é. Se alguém tiver alguma dúvida, manda um e-mail pro doutor Condomínio, manda um e-mail aqui pra gente, não tem o maior prazer em responder. Agora, cria o WhatsApp não, isso dá errado, gente. Muito obrigado. E quem também quiser ouvir o nosso programa, todas as quintas-feiras, falando direito, aqui na radiocondomínio.com, viu? Exatamente, daqui a pouquinho, às 19 horas, falando direito com o doutor Alair Ferraz. E eu queria agradecer o doutor Wellerson Avelino lá, tirou um pouquinho do seu tempo aí, para nos dar essa atenção aqui para radiocondomínio.com. E a gente precisando, a gente cutuca de novo, a gente liga de novo, tá bom, Wellerson? Sempre às ordens. Um grande abraço. Um grande abraço. Fala aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço para você. E fechamos a nossa entrevista. Logo, logo a gente volta com outro assunto muito interessante para você que é gestor condominial. radiocondomínio.com, a número 1 em informação condominial. radiocondomínio.com